bem? Oiê! Tudo Tudo bem? bem? E aí? Sheila, super feliz que você aceitou o meu convite. Eu estava falando um pouquinho sobre você, né? Que você é professora universitária, é pesquisadora, né? Sobre arte e cultura afro-brasileira, mestre, né? Em arte também. Conta um pouquinho aí da sua história até aqui, né? Até quero dividir com vocês que a Vanessa tem um Hum, dedinho de participação. Ela foi minha coaching. Eu estava ali próxima dos 30 anos. Queria ver direitinho o que eu fazia com a minha vida. As coisas não estavam indo tão bem. E eu precisei encontrar alguma coisa que me desse sentido. Eu sou uma pessoa negra, como vocês podem ver, mas eu recebi muitos privilégios. E eu não posso negar. É óbvio que eu sofro racismo no meu dia a dia, mas eu não posso comparar com a maioria dos meus pares. E aí foi um pouquinho de querer trazer esse retorno, né? Assim, desde pequena eu sempre gostei de estudar, eu era CDF e tudo mais, então eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, sempre fazendo alguns cursos. E aí foi um momento que eu pensei, poxa, o que que eu quero para minha vida? E foi aí que eu decidi que eu tenho como missão de vida devolver um pouco, já que eu recebi tanto e que eu recebo tanto. E o racismo é uma questão que me dava muita raiva. Mas o que que uhum, acontece? Eu li um livro, né, do Tadashi Kadomoto, é alguma coisa da montanha. Eu sempre esqueço. hum, E aí falava para a gente pegar essa raiva que a gente está sentindo e ao invés de sentir a raiva e deixar a raiva te consumir, usar essa raiva para fazer uma coisa produtiva. E aí foi aí que eu juntei a fome com a vontade de comer, de fazer uma pesquisa, porque afinal de contas a gente está numa sociedade que propaga a história e a cultura de quem está no poder. E aí eu uhum, pensei, bom, eu faço uma militância mais virtual, mas eu tenho pressão baixa, eu tenho assim outros questionamentos. A minha saúde, não que ela seja frágil, mas ela é um pouquinho. E aí o que que eu posso uhum, fazer? Eu pensei, eu posso ajudar a construir uma narrativa diferente. Então, entrar para esse mundo acadêmico para começar a contar uma outra história. E aí, por exemplo, eu sei que nós, afrodescendentes, a gente tem muito da nossa história apagada, mas, por exemplo, eu dou uma matéria que é História e Cultura do Negro e do Índio no uhum, Brasil. E eu estou pesquisando sobre a questão indígena e eu vejo que assim não tem artigo científico. Você vai no YouTube para ver se de repente tem alguma roda de fala, alguma coisa que importe, você não acha informação. Mas enfim, eu uhum. sou uma só e aí eu estou querendo trazer mais pluralidade e o meu foco é cultura e história afro-brasileira. Então foi assim que eu entrei no mestrado e pensei, poxa, eu vou ganhar uma profissão nova que eu sempre quis ensinar. Então, eu posso fazer minhas Uhum. pesquisas e vou poder passar isso para frente. Em breve, espero trabalhar numa instituição que eu possa estar em cargo de pesquisa, então, para ajudar com Uhum. TCC, iniciação científica, às vezes, quem sabe até um grupo de pesquisa, porque é muita coisa que a gente tem para pesquisar, muita coisa que a gente tem para ler. Se eu falar para vocês, nos últimos 3 anos, eu devo ter comprado mais de 30 livros que nessa Hum. lida de história e cultura afro-brasileira e africana. E tem muito, e eu não dou conta de ler tudo. E é legal, eu queria agradecer muito, né, você ter aceitado o convite. Fico muito feliz de ter sido, né, sua coach ali naquele momento. Muito feliz também de ver você, ver a sua jornada, né, e trazendo um tema tão importante, né? Eu estava abrindo aqui falando que o brasileiro ele tem dificuldade de lembrar a história dele, né? Principalmente, então você está falando exatamente isso. A gente tem um apagamento das conquistas, né, do povo afrodescendente e tem também um apagamento de coisas que ditadura, coisas que a gente até a própria escravidão que são apagadas. Ah, não aconteceu nada, né? E a gente sabe, eu como psicanalista sei que você não consegue escrever o seu futuro se você não olhar o passado. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu queria levantar aqui, né, Sheila, esse racismo estrutural, né, começar a explicar para as pessoas o que que é isso, né? Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente para pensar, não tem como pensar em racismo se a gente não sabe o que é preconceito e o que é Uhum, discriminação. Mas antes eu vou falar uma outra coisa. É impossível a gente não ter
Preconceito nenhum. Preconceito, a gente divide a palavra. É um pré, é uma ideia que você tem antes de saber o que aquilo significa, antes daquele conceito. E na realidade, às vezes a gente vai ter, porque aquela pessoa tá com uma roupa diferente da nossa, aquela pessoa anda diferente, é porque você nunca viu aquilo. É normal você ter esse choque cultural. A questão é o que você faz com isso. É essa que é a verdade. Se você é uma pessoa aberta a entender que as pessoas são diferentes ou não. Mas, enfim, o preconceito, ele tá no campo das ideias. E aí, o que acontece? De repente, você não gosta de alguém que veste laranja, você não gosta das pessoas negras, você não gosta das pessoas LGBTQIA+. Você não gosta. Aí você só fica nessa coisa na sua cabeça, poxa, eu não gosto, e você vive provavelmente evitando essas pessoas ou esses grupos. Mas até aí tá no campo das ideias. Mas a partir do momento que você começa a tomar algum tipo de atitude, vira discriminação. Então, a discriminação tem a ver com o ato físico. Então, quando você tem esse afastamento, você está discriminando. E quando a gente pensa em preconceito e discriminação, é para qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho uma amiga que a família dela acha que o namorado é feio e que ele tem um cabelo esquisito. E ele é um homem branco até, não é brasileiro. E aí eu estava explicando para ela que assim, o namorado dela é discriminado por essa família, na realidade. Ele é discriminado pelas características físicas dele. Só que ele não sofre nenhuma perda econômica, nenhuma perda social. Aí o racismo acontece quando você pega um grupo que maciçamente ele perde socialmente, ele perde economicamente, aí você vai falar de racismo. Ele é meio que, por dizer, ele é caçado nessa sociedade. E aí a gente vê, o João Pedro morreu na semana passada, e a cada 23 minutos um jovem negro morre, e assim, não é feito nada. E aí tem muito para pensar em racismo, né? A gente pode pensar racismo contra diferentes grupos, mas eu tô aqui para falar do povo negro, do povo afro-brasileiro. Aí o que acontece? A gente pode pensar no racismo individual, que é quando uma pessoa ela age sozinha, pregando esse racismo contra um outro indivíduo. A gente pode pensar nele coletivamente, quando assim, a gente sabe que lá nos Estados Unidos a gente teve a Ku Klux Klan, e aí era um grupo de pessoas brancas que se uniam para matar e maltratar pessoas pretas, que não necessariamente chega a ser um extremo, mas também é uma forma de exercer racismo. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar que ele existe, que muitas vezes acontecem piadas, né? Que é aquele racismo recreativo, que a pessoa vira, solta uma piadinha, e aí acha que tá tudo bem, porque é engraçado. Mas não, é errado. E vamos parar para pensar por que o racismo existe. Um pouquinho. Todo mundo sabe, né? Como a Vanessa comentou, que no Brasil a gente teve escravização. E aí que tá, desde que assim, é uma outra forma de pensar a história, né? Mas o Brasil não foi descoberto. Na verdade, o Brasil foi dominado. Houve, primeiramente, o genocídio da população original, os ameríndios, e aí depois foi trazido para o Brasil como mão de obra os africanos, para eles serem escravizados. Aí você para pensar, era um povo que tinha sua casa, tinha sua família, tinha sua cultura, tinha sua religião, tinha sua vida. Eles foram arrancados à força do seu país para vir para um país diferente. Eles foram obrigados a serem evangelizados, então eles viraram cristãos. E aí eles viraram objetos, então, de pessoas que tinham sua identidade cultural, sua identidade pessoal, sua família. Eles foram desapropriados de tudo isso e eles viraram objetos. E aí, meio que, por conta do capitalismo, ficou tudo bem, porque os europeus precisavam dessa mão de obra. A gente estava naquele período do capitalismo que a gente chama ele de mercantil. Então, eles não acreditavam assim que as riquezas já estavam pelo mundo. Então, uma forma de você conseguir riqueza era você se apropriar de um pedacinho do mundo para pegar a riqueza daquele lugar. Não se sabia que era possível você pegar a natureza e pegar uma mão de obra e, com isso, transformar em dinheiro. Não tinha tanto esse pensamento, tinha mais essa questão de você se apropriar das riquezas dos lugares. E aí, Portugal não encontrou ouro de cara aqui, não encontrou pedras preciosas. Então, fez o plantio de cana-de-açúcar no começo, aí era preciso de muita mão de obra, mas enfim.
Toda essa população foi escravizada, virou objeto e foi despersonificada. E o que aconteceu? Teve todo o movimento da abolição, que na realidade, não vou entrar, tem até o meu primeiro vídeo que eu inaugurei nesse G, eu estou falando desse processo da abolição, das questões que aconteceram, mas enfim, quando teve esse documento burocrático, que a princesa Isabel apenas assinou essa abolição da escravatura, o que eu posso dizer é que os políticos, como Pilatos, lavaram as mãos de pensar naquele contingente de povos. Né? Sim, e aí o que aconteceu? Eles só pensaram, poxa, o que a gente tinha de problema é que eles eram objetos, então tá aqui, acabou. Só que na realidade, ao invés de... Não, é isso. Tá livre e resolveu o problema, né? Agora se vira, né? Mas tinha que fazer uma inclusão deles na sociedade. Assim, quem é sociólogo, antropólogo e tudo mais, deve ter ouvido falar do Florestan Fernandes. Ele tem alguns pontos que eu não concordo, teóricos, mas ele fala dessa questão que a gente entrou na República e a gente deixa de ser uma sociedade escravocrata, mas não é mudado a posição dos negros na sociedade brasileira. Eles continuam sendo vistos da mesma forma. E ao invés de você ter essa inclusão, o que a gente teve foi cada vez mais exclusão. A gente teve como política pública do governo brasileiro trazer milhares de trabalhadores livres, alemães e italianos, para substituir a mão de obra escravizada que estava aqui no Brasil. Porque, assim, eles pensavam que os brasileiros nativos, eles não gostariam de ter esse trabalho, porque o que tinha de costume? Os brasileiros, eles trabalhavam apenas de tempos em tempos. Por exemplo, um verão, alguma coisa desse tipo, eles não trabalhavam o ano inteiro. E eles achavam que os escravizados, eles não saberiam trabalhar se eles fossem livres. E, neste período, estava reinando por aí as teorias raciais. E essas teorias sociais foram formas empíricas. Então, quando eu falo empíricas, é literalmente inventada. Não era uma coisa que fazia sentido ali. Foi uma coisa inventada, na verdade, para justificar por que o homem branco europeu era melhor. Então, a questão de fazer medida de crânio, e não tinha muito sentido. E aqui no Brasil, a gente teve um médico baiano, Nina Rodrigues, que criou diversas teorias. Tem uma parte teórica que ele foi, de fato, estudar a população afro-brasileira, mas ele era extremamente racista. Não tem o que se dizer. Racista, que era um termo que não era usado naquela época. E aqui no Brasil, para justificar porque a gente era atrasado e tudo mais, eles colocaram a culpa na população negra, na população mestiça, na população indígena. Mas qual que era o maior contingente? A gente tinha muitos negros, porque o Brasil foi o país que mais recebeu escravizados africanos aqui no continente. E o que mais demorou também, né, para liberar. Foi o último, né? Também. E aí, na política, teve muito esse peso que é uma sociedade escravocrata, era uma sociedade atrasada. Então, muitos políticos que estavam à frente, eles tinham esse interesse de tirar essa vergonha deles, de estarem num país que tinha uma sociedade escravocrata. Então, eles queriam que o Brasil não fosse mais visto dessa forma. Mas, enfim, quando isso acontece, é criado esse abismo, porque a gente tem cada vez mais exclusão. A gente tem a lei da vadiagem, a escola que era proibida para quem era negro. É criada a teoria do branqueamento. Então, a gente fala muito de eugenismo. Monteiro Lobato, eugenista. Ele pode até ter aquele lirismo, cara bonito, mas, enfim, ele não foi um bom ser humano, sabe? Aí, por exemplo, como que a gente vai pegar para uma criança preta e a gente não pode dar Monteiro Lobato do jeito que é. Alguém precisa reescrever Monteiro Lobato. Porque, assim, uma coisa é a gente ler o Monteiro Lobato lá em 1900 e bolinha. Mas agora, em 2020, a gente não pode ler o Monteiro Lobato do jeito que ele é. Teria que ser, assim, leitura proibida, leitura para adultos, e tinha que vir no livro toda uma explicação para falar do pensamento de época e que aquilo era errado, na realidade. Eu não tenho filhos, mas, por exemplo, eu tenho alguns livros aqui. Eu tenho esse aqui, que é o Caderno Sem Rimas da Maria, do Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos
Um trabalho incrível, né? Meu crespo de rainha. E esse aqui que não é tão infantil, né? Que é Lendas Africanas dos Orixás. Porque Uhum. é uma forma, igual tenho amigas que tiveram filhos, eu vou presentear as crianças com os outros 2 livros, porque a gente precisa ensinar de uma outra forma. Então não tem como em Sim. 2020, se a gente for falar de Monteiro Lobato, daquela forma, sabe? Que a gente vai ter um homem negro bêbado e folgado, e que a Uhum. gente tem uma mulher negra que é gorda, que não pode ter filhos e que tem que cuidar da casa e que não tem nenhum familiar. E isso Sim. sem E aí aproveitar. é isso que eu acho importante a gente falar para as pessoas, né? Que existe então um passado. Esse passado, ele não é culpa nossa, né? Eu acho importante a gente olhar, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, isso aconteceu há 200 anos. Sim, não é culpa exata, não fui eu, enfim, a gente não foi lá escravizar, mas a gente tem um passado que a gente precisa, pelo menos, reconhecer esse abismo, né, Sheila? Eu acho que isso é importante. Então, Mas aí não tem existe. uma outra diferença, como é que cada um pode ajudar. Você não precisa ser Exato. negro para achar o racismo errado. A Djamila É. Ribeiro recentemente lançou aquele livro, O Manual Antirracista. E por que é Uhum, importante? Não basta você achar errado. É quando alguém solta alguma piada, de repente você ir lá e questionar aquela pessoa, mas por que você acha isso engraçado? Literalmente, na porque frente de todo mundo. Porque assim, e ou se você tiver com raiva, virar e falar que aquela pessoa está sendo racista, que no geral, até você que é psicóloga, né, pode dizer, aquela pessoa provavelmente vai fechar os ouvidos. Mas, assim, a sim, sociedade que a gente vive ensina a gente a ser racista e ensina a gente a ser machista. É de praxe. Tá sim. nas novelas, tá no jornal. E, por exemplo, muitas vezes quando a gente vê novela, agora tá mudando um pouquinho. Vai pensar em Uhum. para representar um ladrão, um traficante. Tem Ah, que ser negro. é sempre, sim. É, A empregada doméstica, né? Então, assim, quando isso é importante falar, gente, do racismo estrutural, é porque você não tem representantes, né, negros em papéis positivos, em papéis de poder, em papéis que inspirem as pessoas, né? É isso que a gente está falando. Como é que uma criança vai ler Monteiro Lobato uma criança negra e se inspirar? Né? Então, como é que ela vai, quando é que ela vai olhar na televisão alguém, né? Por exemplo, a Maju como jornalista, poxa, foi muito festejado, né? O crescimento profissional dela, porque ela é uma das poucas, né? Então, aí sim, uma criança olha e fala assim, olha, eu quero ser jornalista que nem a Maju, né? mas tem um outro ponto, se a gente para pensar Hum, naquela criança não negra, seja ela de origem asiática, ou branca, uhum. italiana, enfim, se ela lê Monteiro Lobato, ela vai começar a imaginar que os homens negros, eles têm que ser alcoólatras. Ela Ah, começa a também. internalizar aquela história. Aí a gente tem a Lei 10.639 para a gente ensinar história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Por quê? Porque Uhum, a gente tem um conhecimento de uma forma errônea. Por exemplo, eu sou do hum, combate que a gente precisa falar que foi uma escravização. Porque hum. os africanos foram forçados a serem escravizados. Eles não nasceram numa condição de escravo. Eles não gritaram, oi, 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 vem cá, Me me leva. pega que eu quero virar um objeto, eu quero ser escravo. Não foi Uhum. nada disso, né? Então a gente precisa mudar, mas eu acho, assim, a gente tem a lei, é muito importante, só que não tem o governo, ele não faz um controle também, você não tem um curso para dar capacitação para os professores, aí depende dos Sim. diretores de cada escola. E aí o que eu vejo Uhum, muito bem é que eu acho que a gente tinha que fazer um trabalho com os educadores, tinha que ter curso de como os educadores vão lidar com as crianças, na realidade, porque uhum. muitas vezes acontece assim, como eu falo, o ambiente ele é racista e a gente faz coisas que a gente não sabe que está sendo. Então, o que acontece? Os educadores têm que perceber em que ponto eles são racistas. E me desculpa, um Sim. educador ele não pode ser racista, ele não pode ser homofóbico. E eu falo o educador porque a palavra é uma palavra masculina. Mas, assim, Uhum. pode ser professora, pode ser professor. Enfim, é uma pessoa que tem que ter a mente aberta, que tem que saber conduzir, sabe? Se vê alguma criança passando pelo bullying,
Não é uma coisa que Sim. funciona. Mas, para a gente falar voltando a falar de racismos, né? Uhum. Ele acaba sendo institucional, porque o que acontece? Quando a gente pensa nas instituições, sejam elas públicas ou privadas, a gente vê um contingente grande, no geral, de homens brancos que Branco. estão no poder. Sim. E aí eles acabam trazendo para essas instituições mais homens brancos, tipo, eu estudei na GV, deixa eu compartilhar essa vaga lá, vou trazer alguém da GV. Uhum. Por exemplo, quem tem condição de estudar numa GV? Sabe? Então, Quem tem condição de entrar numa USP, sabe? Numa Mackenzie? Você para pensar, tem o privilégio financeiro, o privilégio sim. social. Porque, por exemplo, você para pensar assim, por que meritocracia não existe? Porque o que acontece? A partir do momento que várias famílias ficaram milionárias com sangue negro, essas famílias estão no poder até hoje, né? O que eu sei, tipo, a família do Dória é uma delas, o tanto de que elas acumularam pecúlio, elas acumularam dinheiro. A minha família, por exemplo, não houve acumulação de pecúlio. Meu pai teve uma história diferente, que ele fez faculdade, e aí eu e a minha irmã estamos construindo um caminho diferente, mas ainda assim, quando a gente para pensar no mercado de trabalho, mas quando a gente está em administração, em marketing, que tem diferenças salariais, as mulheres negras, elas estão na base da pirâmide, a gente tem na parte salarial o homem branco, aí a gente tem a mulher branca, aí a gente vai ter o homem negro, aí a gente vai ter a mulher negra. Se a gente parar para pensar numa mulher negra, trans e gorda, a dificuldade que esse sim, ser humano vai ter de acumular qualquer tipo de capital, de ter acesso aos lugares. Não se porque tem. ela está exatamente em todos os preconceitos, né? Que é o que a gente estava falando. Tem um termo que ficou mais popular, que é o que a gente chama de viés inconsciente, que é exatamente isso, que é uma capacidade ou uma característica do ser humano de escolher os iguais, né? Ele tem um olhar seletivo para aquelas coisas, pessoas, assuntos que o interessam. Né? Então, quando você fala que um homem branco está no poder, estudou na GV, vai escolher um homem branco que estudou na GV, é exatamente esse viés. É porque ele acha que é um selo de qualidade. Porque se aconteceu comigo, né? Se eu sou branco, se eu estudei na GV e estou aqui no poder, então é um selo de qualidade. E aí é que a representatividade é muito importante, né, Sheila? Da gente conseguir ter outros olhares, né? Mulheres, negros, mulheres negras. Então, assim, a cada filão desse que você está falando, né? Então, LGBTQI+, né? Quando você vai somando, a pessoa está no preconceito, do preconceito, do preconceito, né? Então, uma mulher trans, negra e gorda, né? Acima do peso, porque a gente também tem preconceito com forma física, né? E muito ainda, principalmente para as mulheres, ela está lá no final, realmente, né? Ela enfrenta, assim, 5 vezes. E aí, o que acontece? Se eu pensar que a gente teve um juiz do Supremo, né, o Joaquim Barbosa, que era negro, lá, nesse ambiente, que não é um ambiente normalmente ocupado por pessoas pretas. Ele sozinho não pode fazer muita coisa. Primeiro, a gente tem que parar para pensar se é uma pessoa negra que tem o senso que o governo, que o Estado precisa fazer essa reparação. Igual na Fundação Palmares, a gente tem alguém que está à frente que tá louco, assim. É um homem preto que tá fora da casinha. A gente tem não sei se é vereador ou deputado, aquele Holly. Louco. E aí tem esse porém. Sentido? Primeiro que pode ser que essa pessoa negra não tenha consciência de tudo isso, ou que ela não ligue para tudo isso. E aí tem um outro ponto, por mais que ela tenha consciência, que ela ligue, que ela se importe, é difícil ela mexer naquelas leis, ela mexer naquelas estruturas, porque ela está sozinha e não é interesse da maioria que eles percam o poder. Então vamos colocar um só para fingir que está tudo bem. Então, essa pessoa não tem muito poder de mudança. E aí, se a gente para pensar que essas instituições, elas são racistas, isso quer dizer que elas estão representando o que acontece na sociedade. Se elas estão representando o que acontece na sociedade, se essas instituições são racistas, quer dizer que, socialmente,
a sociedade é racista. Então, por isso que a gente fala de racismo estrutural. Aí, por exemplo, eu faço aula de francês num lugar X e hoje o professor estava falando sobre jiu-jitsu e um dos alunos virou e falou que fez, quando era garoto, fez capoeira e ele solta uma poeira, fugiu uma piada para dizer que capoeira na verdade é uma dança, que não é bem uma luta. E todo mundo começou a dar risada. Eu naquele instante fiquei com raiva, fiquei chateada e veio assim um pouquinho daquela lágrima. Porque, na verdade, eu não estou sendo prejudicada pela capoeira ser mal vista. E, por exemplo, jogar capoeira era passível de você ser preso. Praticar uma religião de matriz africana também era passível de cadeia. Quer seja a Umbanda, que vai nascer em 1908, ou quer seja o Candomblé, que nasce aí por volta de 1830 aqui no Brasil, né? Ele veio da África. Sim. A prática disso era crime. Você não podia praticar. E aí a gente... Então... Não, eu ia te perguntar. Nas matrizes africanas, dá só mais um minutinho aí você pergunta. Nas religiões de matrizes africanas, a gente vê cada vez mais pessoas brancas. Porque o que acontece? Elas sofrem menos preconceito de praticar essa religião do que uma pessoa preta. Por exemplo, eu cresci na igreja católica. Hoje em dia me interessa muito. Eu sempre gostei do batuque. E eu tô cada vez mais querendo ir, querendo descobrir. Mas eu descobri internamente que eu tinha um preconceito, porque eu não queria sofrer mais preconceito. De repente, de virar e falar, eu sou um bandista, eu sou da Axé. Porque aí seria mais uma coisa para sofrer. As pessoas brancas, elas têm menos peso. E a Constituição garante... A gente tem artigos na Constituição para garantir a prática de qualquer religião sem que elas sejam perseguidas. Então, assim, não é crime, mas quantos terreiros não são queimados? Às vezes, sim. A vida real é diferente. Eu ia te perguntar o que uma pessoa, então, branca que está ouvindo a gente aqui, ela percebe que ela tem preconceito. O que ela deve fazer? Né? Eu acho que a gente pode ajudar. Então, acho que o primeiro passo é perceber esse preconceito. E falar, puxa, acho que eu sou preconceituoso. Né? E o que mais que ela pode fazer sendo branca? Né? Então, assim, porque existe muito... Existe muito? Não, existe um pouco... eu vejo isso muito no discurso feminista. Às vezes eu vejo um homem querendo ser feminista, querendo promover a igualdade e as mulheres rechaçando ele. Não, você é homem e tal. Então, isso me dói um pouco, porque o feminismo deveria ser igualdade. Então, quando eu vejo o outro, né, o opressor, querendo se aproximar, eu acho que a gente deveria deixar a pessoa aprender e se aproximar. Então, quando um branco percebe, né, que ele está fazendo... está sendo preconceituoso, está fazendo e quer mudar, o que a gente pode, o que ele deveria fazer, né? Como é que a gente pode ajudar ele? Então, por exemplo, por que muitas pessoas pretas acabam querendo ter um círculo de amigos de pessoas pretas, querem ter relacionamentos afrocentrados? Primeiro, porque tem esse processo de sentir raiva de tudo isso que acontece com ela, acontece com seus familiares, acontecendo com os ancestrais. E também tem um aspecto psicológico de você estar protegido. Porque assim, você cansa de repente, eu cresci com essa história que a minha beleza... Primeiro eu cresci me achando feia, quando eu me senti bonita, que a minha beleza era exótica. Eu sou bonita e ponto. Não tem que ser exótico. Quem colocou essa palavra do exótico? Então, assim, quando você tá andando num grupo afrocentrado, você tá protegido de ser abusado socialmente, porque esse racismo estrutural abusa da gente. E aí você vê, tem tanta gente que nem ligou que o João Pedro morre, e que a cada 23 minutos um jovem negro morre, uma família negra fica aí sangrando, fica aí sofrendo. Tantas pessoas não se importam. E aí, o que eu acho que dá para fazer? Começar a observar suas atitudes e os seus pensamentos. É um pouco do orar e vigiar. Primeiro, prestar atenção no que você fala, na realidade. Porque a gente tem muita coisa internalizada. Então, assim, vai ser um período provavelmente grande de começar a prestar atenção em tudo que você põe para fora, em tudo que você pensa. E aí começar a pensar, poxa, será que isso é legal?
Ah, será que eu falei, sim. nossa, ali tem uma mulata? Será que eu posso falar essa palavra? Uma coisa que é Uhum, interessante hoje em dia com as redes sociais, a gente tem vários canais que dão informação, então é interessante procurar um pouquinho, né? Assim, tem várias uhum, palavras que são ligadas a são negativas, por exemplo, inveja branca uhum, é aquela inveja boa, mas você vê a inveja branca. Se a gente parar para pensar em sim. magia negra, mercado negro, Uhum, ovelha negra, se a gente vai pensar em denegrir, tipo, a uhum, quantidade de palavra negativa ligada à cultura uhum, afro-brasileira é imensa. E aí, assim, só de você tentar procurar qual é esse vocabulário, de repente não usar essas palavras, entender o que significa cada sim. uma, e aí você pode passar isso para frente, para o seu círculo de amigos, para o seu círculo de familiares, já é alguma Uhum, coisa. E aí um outro ponto é quando alguém soltar uma piadinha, você ir lá uhum, e repreender essa pessoa. Pode ser amorosamente, pode ser sim. corrigindo a pessoa, pode ser confrontando essa pessoa, mas assim, eu diria essa história de enfiar o dedo na cara daquela pessoa assim, para dizer, olha, isso que você está fazendo é errado, porque a partir do momento que você cala, você consente. Então você vai estar Sim. ajudando em fazer essa reflexão. Ou mesmo, tipo, tentar entender, nossa, por que você falou essa piada? Eu não entendi. Uhum, Porque aí aquela pessoa pode ser que ela entre em contradição, ou pode ser que ela comece a entender que aquilo não é tão legal. Aí, normalmente, quem vira e fala assim, ah, é racismo, é mimimi. Porque essas pessoas não são pretas. Simples assim. sim. Porque, igual você vê, tá frio. Eu precisei fazer uns exames, estava um dia bem frio. Eu fui, assim, super de moletom por conta do corona. Eu Uhum, tava com coque para o cabelo não estar preso. Eu tava no laboratório a mais. Teve uma senhora loira, aí dos seus uhum, 40, 50 anos, que ela ficou me medindo. Minha tia falou assim, eu fiquei com vontade de dar na cara dela, na verdade. Aí eu comecei a calar, mas assim, era quase que ela queria dizer que o meu lugar não era ali. Não era pra eu estar sim. lá. É quase como se ela achava que eu fosse assaltar ela ali, não há mais. Uhum. E não é isso, eu Então, tava ali tão paciente como ela. Então, são esses pequenos detalhes. Aí, por exemplo, hoje em dia, com as mídias, a gente tem muito poder, né? Fazer uma novela, contar uma narrativa diferente. A gente tem que ter um médico e uma médica negra. A gente tem que sim. ter uma professora, igual essa novela Amor de Mãe. Eu tô para assinar Globoplay, só porque eu quero assistir, porque eu cheguei a ver umas chamadinhas e eu penso que, Uhum, assim, eu estuda a cultura, né? E a cultura, eu uhum, acho que é uma forma muito mais efetiva da gente fazer a mudança do que, de repente, uma certo. aplicação de lei, a aplicação da Constituição. Porque a Constituição, ela é Uhum, linda, só que ela não é praticada. E é como a Bíblia, tem diversas interpretações. Então, alguém pode pegar um artigo e querer uhum, reverter. O Diogo Noveira com a Mamundi faz uma uhum, participação de uma música que é Coisa Boa. E fica falando, se a uhum. coisa tá preta, a coisa tá boa, tá boa. Se a coisa tá preta, a coisa tá boa, tá boa. A gente tem que ressignificar um monte de coisa. Sim. Então, esse começo é de você... É É, parar de repetir essas coisas, né? Eu falo muito isso, sair do automático, né? Se você quer ser mais inclusivo, se você quer ser menos racista, menos machista, né? É sair do automático, é questionar aquilo que você fala, aquilo que mas... você assiste, né? Então, E tem um é aquilo ponto que muito você importante, além ensina dessa até. consciência. Hum. Ter consciência do seu privilégio, a branquitude. Ah, Por mais que, por exemplo, você apoie o movimento negro, que você seja antirracista, você não vai perder seus privilégios você sendo branco. As portas estarão abertas para você, de toda sim. forma. Então, você ter consciência de todos os privilégios que você carrega. E por mais que você queira, você não pode se despir desses privilégios. Você vai carregar eles eternamente. Então, Uhum. ter consciência disso. Por exemplo, você está num trabalho, às vezes chegar no RH, como é que vai funcionar a contratação? A gente podia abrir mais posições para as pessoas pretas, de repente fazer parceria da empresa com alguma faculdade. Eu sei que o Mackenzie o Mackenzie, com a instituição Mackenzie, tem um projeto Incluir Direito, que pega alunos da Uhum. faculdade de Direito para incluir nas melhores empresas de advocacia, porque não tem advogadas e advogados pretos. Então, assim, Sim. pequenas coisinhas
Mas é Eu muito acho, importante ter consciência da sua branquitude e parar de falar de meritocracia, porque meritocracia não existe. Porque quando você está numa família, você vê, vocês devem ter visto aí pelo Instagram que ficou aquela imagem que tinha uma menina negra no Rio de Janeiro que ela falava que trocava máscara por comida, porque ela não tinha o que comer. E aí o Luciano Huck conseguiu chegar nessa menina para chegar na mãe, e a mãe dessa menina, ela era faxineira. Então, com o Covid, ela não tem casa para limpar, ela falou que infelizmente o armário dela estava vazio, que ela não tinha nada para dar de comida. Ali, aí você veja bem, ela tá sendo prejudicada. E você para pensar nessa menina, como que vai saber se ela vai para escola? Ela tem que ir lá para ajudar a família a dar um sustento. E aí, se vai para escola pública. E aí, que a gente sabe que não é boa. Exato. E o que eu acho na época do vestibular, e aí você vai estar concorrendo de igual para igual. Alguém que sempre estudou nas melhores escolas, ou mesmo que seja estudou numa escola boa, os pais deram apoio, fazia viagem, não precisava se preocupar com aluguel, não precisava se preocupar com comida. Podia ser só criança, tá ali para brincar, fazer um futebol, fazer um balé, fazer uma capoeira, o que fosse. Toda a sua concentração para estudar, para ser criança. E toda a família tem problema, só que assim, tinha toda uma base. E quando chega na hora do vestibular, esse jovem tá muito mais preparado. Não tem como. Se fosse para falar de meritocracia, a gente tinha que falar que todo mundo tinha que ser igual. Tinha que ter a mesma base. E é isso, né? Eu acho que quando você reconhece que você tem um privilégio, você começa a olhar talvez com um pouco mais é isso, empatia com o outro, que é isso que você falou, né, Sheila? Como é que eu, falando do meu ponto de vista, né? Eu reconheço o meu privilégio de ser branca, né? Eu não tinha que me preocupar se eu ia comer ou não, meus pais iam trazer comida para mim. Então imagina como é que você vai estudar, né? E numa condição em que você não sabe se você vai ter comida, ou estudar com fome, ou estudar subnutrida, com déficit de atenção também, cognitivo, porque não se alimentou direito. Então as coisas vão ficando, o degrauzinho vai ficando um monstro. E assim, do ponto de vista da psicanálise, os lares violentos, os lares em que você tem esse desespero, né? Porque é um desespero você saber se vai ter comida ou não, até como criança, isso também promove uma dificuldade da pessoa se desenvolver como ser humano, entende? Então, além do desafio, né, de estudar, ela também tem um desafio psíquico, né, de ter que carregar mais traumas, de ter que lidar com isso, né, de ter mais travas para avançar na vida dela. Então, acho que reconhecer o privilégio é muito importante para a gente entender que a gente não está correndo, não está todo mundo no mesmo barco, né? Algumas pessoas estão, sei lá, numa jangada. E eu acho que legal disso também a gente chamar a atenção, porque a pandemia deixou isso muito claro. Quem está em casa, quem pode ficar em casa com seu salário assegurado, vai ver quem é que pode. Vai ver quem está lá trabalhando, quem está tendo que continuar na rua, se expondo ao risco, são realmente as pessoas negras, porque elas estão em trabalhos que menor remunerado, que é isso que você falou, a faxineira, né, do exemplo, ela não tem como pôr em casa, né? Por exemplo, tem menos voltando ao caso do Rio, o Luciano Huck tá ajudando aquela família. Por exemplo, eu tenho alguém que me ajuda em casa. Ela não está vindo, fazem 2 meses que assim, eu estou limpando a minha casa, estou fazendo de tudo para o meu companheiro e meu enteado me ajudarem, tenho puxado, e a gente dá uma contribuição para ela. Porque assim, ela conta com dinheiro. Então, e é essa hora que eu chamei para as pessoas repensarem a relação delas, né? É a hora de você valorizar, porque eu também, eu dispensei a pessoa e estou fazendo aqui, enfim, né? Meu marido também está me ajudando. E aí você começa a ver como esse trabalho é difícil, como esse trabalho é custoso, né? Como ele toma tempo. Então, dá valor para as pessoas que estão ali trabalhando para você, né? Acho que as famílias estão sentindo muito a ausência dos professores, né? Então, perceber como o trabalho deles é incrível. Imagina, não estão conseguindo cuidar das crianças deles, imagina então o professor que tem que cuidar da criança de todo mundo.
Então, por isso que eu falo, a falar na faxina, se você vai para a Europa, se você vai para os Estados Unidos, o valor que é pago, não, são pessoas que ganham um salário que elas podem pagar aquela escola boa, mesma escola do seu filho, para ir lá e estudar. Porque é um trabalho fidedigno, por assim dizer. Agora aqui, a gente tem ainda incrustado na nossa sociedade o resquício da escravização. Então, tem todo mundo quer ser senhorzinho e senhazinha. E aí o que acontece é que você acha que, assim, que é um trabalho que não tem valor. Quando acabou a escravização nos Estados Unidos, cada família recebeu um pedaço de terra do Estado. O Estado norte-americano, o governo foi lá e deu um pedaço de terra. Tudo bem que por conta do racismo que tinha, eles fizeram formas com que essas famílias perdessem esse terreno, uma tributação diferente. Mas houve esse início de fazer uma reparação. A gente sabe que nos anos 60 e 70, eles correram muito para fazerem leis para incluir. Então, cota. A gente precisa de cota para reparar. Porque, na verdade, ninguém que fez dinheiro com o sangue de escravização, ninguém vai, tipo, não vai pegar esse dinheiro, esse patrimônio que essa família acumulou, e você não vai sair distribuindo para quem foi escravizado. Isso não está acontecendo, isso não vai acontecer. E só para você ver, naquela época, os senhores de escravizados receberam dinheiro do governo. Então, como que você vai fazer essa mudança? Por que a gente deu um boom na formação de favela? A gente sabe que Canoas foi a primeira favela, que não era assim, bem negra, mas era pobre. Por que a gente tem? Se você não tem onde morar, se você não tem onde comer, o que você vai fazer? Você vai ficar se virar do jeito que der. E aí, as mulheres negras, elas podem ser lavadeiras, elas podem ser quituteiras. Então, assim, elas ainda tiveram mais formas de ter um ganha-pão do que os homens pretos naquela época. Isso é um pouco achismo meu. Eu acho que tem muita essa história de tá mudando, mas de homens pretos não quererem mulheres pretas, porque ficou esse despeito histórico. Imagina, a gente tá no patriarcado. E aí você vai ter uma mulher sendo arrimo de família e você lá, sem fazer nada. Não, e aí acho que as mulheres negras também ainda carregam uma hipersexualização, né? Como se elas fossem uma máquina de sexo, né? Elas estão lá para isso, né? A mulher já tem esse lugar de objeto, mas a mulher negra tem mais ainda, né? Ela é sempre vista como uma mulher para isso. Ela era a iniciada do senhorzinho na Casa Grande. Sim. E ela sofreu essa violência pelo senhorzinho, pelo senhor de escravizados. E ela era maltratada pela senhora, porque ela tinha inveja disso, mas assim, aí ficou na mentalidade. Mas aí eu acho que é um papo para uma outra vez. Sim, para uma outra live. Literalmente tem muita coisa para se dizer a esse aspecto, mas a gente precisa de uma sociedade mais inclusiva. Então, você, pessoa não negra, quando você escutar alguém falando que racismo é mimimi, diga que aquela pessoa está errada. Às vezes você não precisa nem argumentar, só diga e fala, você está errado. E não sei se vocês já ouviram falar de comunicação não violenta. Então, é uma coisa que quem sabe no futuro a gente não vai ter na escola comunicação não violenta. E quando você se coloca, tenta se colocar no lugar do outro, da dor, criar uma empatia, porque no lugar mesmo, igual você não é negra, Vanessa, por mais que você queira, você não vai ser. Mas você pode ter essa sensibilidade para a causa. E aí... esse é o ponto, né? E o que a gente pode dizer para os negros, né? Porque a gente pintou um cenário difícil, porque acho que é o cenário real, mas o que você pode dizer para eles conseguirem, de repente, ter a jornada deles, né? Conseguir fazer aquilo que você fez, né? De seguir seu sonho, de ter uma missão. Não estou falando que tem que ser a missão voltada para combater o racismo, não, mas cada um vai ter a sua missão, mas o que você pode dizer para eles, né? Para eles seguirem firme? Na verdade, eu acho que, por exemplo, para você ser político, você não tem que ter faculdade. Eu acho que é interessante você fazer parte de um coletivo, você ter acesso à história e cultura africana. Por exemplo, o começo do mundo foi lá na África. A gente tem a civilização egípcia. O Egito fica na África. A civilização egípcia é africana.
A quantidade de O berço, conhecimentos né? que eles criaram, como a civilização greco-romana chuparam. Uhum. E não se dá essa valorização, mas veja É. bem, a gente tem reis, a gente tem rainhas, a gente tem uma cultura riquíssima. Você, independente de como seu cabelo é bom. A Paula Lima tem uma música que fala, tipo, eu não sei se é a nega do cabelo bom, alguma coisa assim, que seu cabelo é lindo. Por exemplo, eu tô nesse processo que eu reflito muito. As tranças, para mim, as tranças me deixam super empoderada. Igual agora eu tô em vias de fazer 35 anos. Tô pesando quase Ah, eu vi. 70 quilos. Na verdade, preciso perder 5. Mas eu nunca me senti tão linda. Com todas as minhas gordurinhas, eu me sinto maravilhosa. Eu sei que eu sou linda, eu sei que eu sou inteligente. Mas a sociedade, o sistema sempre me disse o contrário. Eu tive que ir lá e me entender. Eu acho que, com toda certeza, o Estado tinha que oferecer terapia gratuita para todos os jovens negros. Para todo mundo, para você entender o seu valor, para você saber se amar. Porque assim, a sociedade, por muito tempo, infelizmente, vai continuar com esse racismo estrutural. Só que a partir do momento que você sabe que você tem uma história, que você tem uma cultura, que você tem um valor, você vai rebater quando a situação acontecer. Você não vai esmurecer. Mas a gente precisa ter pessoas pretas ocupando todos os lugares. A gente precisa ter vereador, deputado, governador, secretário de saúde, da educação, da cultura, comércio exterior, o que for. Quem sabe por que não uma presidente negra, um presidente negro? A gente tem que ocupar os lugares e a gente tem que fazer uma pressão. A gente tem que estar na imprensa, a gente tem que estar produzindo livros teóricos, a gente tem que produzir romances. A Djamila Ribeiro é um colírio aí na sociedade brasileira. Se a gente parar para pensar de como é a história dela e o que ela alcançou, sabe? Ela tinha uma filha pequena, ela saía de Santos para vir estudar em São Paulo. A duras penas, a família dela que não deu esse apoio. Então, infelizmente, eu vou te dizer que você vai sofrer. Não vai ter como, porque a sociedade vai querer te dizer que não. Vão querer, que não pode, infelizmente, que você faça 2, 3 vezes mais para ser considerado bom. Porque ainda tem essa, às vezes você tá lá no emprego, você faz de tudo, você dá o seu sangue, mas você nunca é bom o suficiente. Você vê uma pessoa que não é negra, que tem metade ou 1/3 de todas as suas qualificações e vai lá e consegue esse emprego. Porque querem dizer assim, você conseguiu esse emprego. Então, poxa, você tem que se esforçar para se manter, você está sendo exemplo. Sabe? Então, é isso, né? Que o estudo vale a pena, né, Sheila? O estudo sempre vale a pena. Para a gente ocupar os lugares, para a gente ocupar o que é nosso, a gente tem que estar presente em todos os lugares, assim, não tem problema nenhum. Você querer ser dona de casa, você querer ser faxineira, você querer ser segurança, não tem problema nenhum. Mas você só tem que entender que você pode ter outras opções se você quiser e saber que, independente da profissão que você tenha, é uma profissão importante que você deve se valorizar. Sim, queira ser advogado, né? Queira ser um jornalista, queira ser um vereador, porque isso não vai mudar enquanto a gente também falasse, eu vejo muito isso, os políticos, como se o político ele fosse uma categoria separada, ele fosse sei lá, ele vem de geração espontânea. Não, gente, o político, ele é da nossa sociedade, ele foi uma criança, ele estudou numa escola, ele depois, sei lá, fez ou não faculdade. Então, o político, ele é um ser como a gente, é um ser humano, né? E eu acho, não sei, alguns talvez não. Eu não posso terminar a live sem falar isso. Leiam autoras e autores negros. Leiam autoras e autores negros. Então, vamos parar para pensar. Essa história de você estar vigiando o seu comportamento, dar uma olhada no seu vocabulário para ver palavras que não é mais para você usar. E aí você está passando esse conhecimento para frente, para seus amigos e para os seus familiares. Aí você tá, sim, não fazer mais o silêncio quando acontecerem situações, seja de racismo recreativo, institucional, estrutural, você ir lá, você mostrar que aquilo está acontecendo, você dá um apoio, por exemplo, mesmo para aquela pessoa ir lá, uma empatia, ou para ir na delegacia, o que for,
ter Uhum. consciência da sua branquitude, dos seus privilégios e ler autoras e autores negros, que temos muitos, igual Sim. Machado de Assis, ele era negro, assim, todo mundo conhece Machado de Assis. E Ó, aí a gente é, André está pedindo para sugerir alguns títulos. A Jamila que você falou, né? então, eu vou falar o que é o lugar de fala da Djamila Ribeiro. Tem toda a lista de feminismos plurais, que a gente Hum, tem. A gente vai ter o que é empoderamento, o que é o lugar de hum, fala, o que é racismo estrutural, o que é racismo recreativo. Mas eu hum. vou falar para todo mundo começar com um manual antirracista, Ah, que é esse aqui. Mas, por exemplo, eu ah, falo tá. mas a gente tem Conceição Evaristo, maravilhosa. Quem de vocês já leu Deixa eu ver Carolina aqui. de Jesus, Quarto de Despejo? Para quem gosta de literatura gringa, quem gosta de poesia, a gente tem a Maya Hum. Angelou. Então, o meu marido. A ação e- aqui, ela é hum, recente, que é poesia completa. De repente, quando tiver faltando os minutinhos finais, eu vou ler um poeminha dela. A gente deixa 3 minutos. legal. Eu leio um poema. Tá. Quem não conhece Chimamanda? Chimamanda, ela é Hum. africana, radicada nos Estados Unidos. Ela tem livros pequenos e grandes, várias histórias. É lindo de se ver. Então, assim, a gente tem que começar a ver. E o que eu vou fazer? Ainda essa semana, eu vou fazer um mix de títulos, Hum. tanto de poesia, quanto de romance, quanto de conteúdos teóricos, e vou fazer um post com Ah, algumas legal. sugestões para ter o nome dos livros e os autores. Assim também não passa batido e é uma coisa importante, né? Que a Então, gente acho que é precisa ler. fortalecer, né? Eu acho que quem tá afim é fortalecer, né? Então, falando do ponto de vista branco, as pessoas fortalecerem o movimento, né? No que você está falando, tanto em consumir, não só a música, porque na música e na dança, acho que os negros conseguiram É o conquistar espaço. um lugar, um Sim. espaço, mas não é só isso, né, gente? Não é só isso. Então, tem muitos lugares ainda para serem ocupados, lugares de poder, lugares na política, nas empresas. Eu participei de alguns fóruns de diversidade e é unânime, Sheila. Todos falam, uma empresa que tem um board ali de diretoria diverso, ou seja, que tem membros, mulheres, negros, LGBTQI+, é uma empresa que fatura mais, porque ela tem um olhar plural, porque uma mulher branca tem necessidades que um homem negro, por exemplo, não tem. Quando você vai desenvolver um produto, né, você tem que pensar nessas pessoas. Hoje a gente está numa época de desenvolver produtos altamente customizados, né? Então você tem que ter um olhar lá diferente. Senão você vai continuar fazendo produtos para homens brancos, tudo igual, né? Então, Mas e aí para a gente mulheres. tem aquele risco que viram que as pessoas pretas têm dinheiro. E aí a gente tem Uhum, muito produto de cabelo, em especial. Só que essas empresas, elas estão contratando pessoas pretas nos seus setores diversos. E é muito que a gente uhum, tem questionado, né? Igual na moda, a gente vê mais na passarela, porque é sim, importante. Mas e aí? uhum. Tem um E no gerente de bastidor, né? loja, um gerente de produção, tem uma Sim, estilista, tem alguém ali fazendo alguma coisa que não seja limpar o chão e cuidar da segurança? Porque se a empresa uhum, para ali e tem muita gente sim qualificada. Apesar de tudo, tem muita gente qualificada, felizmente. É claro, por isso que eu acho que a gente tem que ter cota de trabalho, sim. Tem que ter sim. cota, É, sabe? Tem que ter lei para dizer, porque o que acontece? Se não tiver, essas empresas não querem contratar. Então, você tem que ter, uhum, seja uma empresa pública ou seja uma empresa privada, você tem que ter, porque essa é uma forma de você reparar todo aquele pecúlio, esse acúmulo de dinheiro que foi sim, sim. estripado da população afro-brasileira, tem que ser devolvido. Uhum. Então, tem que ser E, devagarzinho, você tem que ir lá e e devolver. não esperar só a política resolver isso, gente. É o que a gente está falando aqui. A gente está num momento ímpar da sociedade de começar a corrigir algumas coisas, de começar a repensar. Sheilinha, a gente está acabando aqui, o Instagram vai cortar, gente. Então, falta 3 minutinhos. Você vai ler o poema para Eu vou nós? ler um poema solto,
Bom, vamos lá. A cantora não cantará. Uma bênção concedida, não utilizada. Nenhum anjo prometido. Asas tremulando mentiras banais. Por trás da sua ausência de sexo. Nenhuma trombeta anunciou profecias de fama lendária. Porém, harmonias esperavam na sua garganta rígida. Novas notas à espera na sua língua parada. Seus lábios são sulcados e carnudos. Pássaros roxos noturnos, aninhados para descansar. A boca costurada, sem voz. Os sons se elevam além daquelas paredes vermelhas. Ela chegou atrasada e sozinha nesse lugar. Maya Angelou. Então, assim, tem uma outra coisa. As pessoas pretas podem falar de tudo que elas quiserem. A gente pode, sim, falar da nossa dor, mas a gente pode falar do que quiser. Não tem que também pensar que o negro tem que estar sempre naquela posição inferiorizada. Da Carolina de Jesus, ela tem um quarto de despejo, mas depois ela faz o quarto de alvenaria. E aí, assim, todo mundo conhece quarto de despejo porque todo mundo gostou de saber como era a vida de uma favelada, por assim dizer. Mas quando ela quis falar de outras coisas, a sociedade não aceitou bem. Por quê? Por conta do racismo estrutural. Era meio que aquilo assim, nossa, uma favelada sabe escrever, que interessante, né? Tipo, comédias ali da vida privada, um BBB. Mas é parar para pensar que a pessoa preta pode falar do que ela quiser. Não tirar os estereótipos, que aí é uma conversa para outro dia. Acabar com esses estereótipos. Mas, enfim, tem muita coisa para falar. Vamos ler pessoas negras, ter consciência dos seus privilégios de branquitude, vamos mudar o vocabulário e vamos começar a sinalizar as pessoas quando o racismo estiver acontecendo. Seja um preconceito, uma discriminação institucional, recreativo, no campo amoroso, enfim, vamos pôr a boca no trombone. Muito, muito obrigada, Vanessa, pelo convite. Também. Queria agradecer muito a sua participação aqui. De novo, fico muito feliz com a sua jornada. Eu vou me emocionar. Enfim, e agradecer aqui a participação de todos, e é isso aí, vamos lutar, né, eu acho que é um momento importante para a gente refazer, repensar, mudar os nossos limites, construir um mundo melhor.